Você sabia que o cordel já foi considerado o professor do sertão? Que teve cordel que vendeu mais de 1 milhão de exemplares? E as indagações do tipo, o que é cordel? Como se faz? Qual a sua origem? Qual a sua história? Essas e outras curiosidades você vai saber agora nessa oficina de literatura de cordel. Uma oficina gratuita oferecida com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Eu sou Cascão, do Parangolé Arte e Mobilização, cordelista, mestre em Educação pela UFMG e mestre da Cultura Popular de Belo Horizonte. Essa oficina não vai ser dentro de uma sala, vai ser nesse espaço mágico que é o quintal da minha casa. Vamos embarcar nessa viagem? Poeta cantor da rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Você teve educação, aprendeu muita ciência, mas das coisas do sertão não tem boa experiência. Nunca fez uma paioça, nunca trabalhou na roça. Não pode conhecer bem, pois dessa ardilosa a vida, só quem come da comida sabe o gosto que ela tem. Amigo, não tenha queixa, veja que eu tenho razão em lhe dizer que não mexa nas coisas do meu sertão, pois se não sabe o colega de qual maneira se pega num ferro para trabalhar, por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. Um cordel que está aqui, ó, nesse livro, Cante Lá, que eu canto cá, de Patativa do Assaré. E esse livro caiu no meu colo em 1978, quando eu morava no Mato Grosso, em Porto Alegre do Norte, num trabalho pastoral da Prelazia de São Félix. E vocês não imaginam como esse livro revolucionou a minha vida. Eu que vinha do teatro, da poesia, né? E o cordel me atravessou assim numa força. E eu descobri, morando lá com a minha companheira Fernanda, num povoadinho de 50 casas, que o cordel transpirava ali naquela comunidade. Olha, tinha 2 cordelistas naquele povoado. O seu Ireno, que tem até aqui um folheto que nós publicamos, a história de Porto Alegre do Norte. E também caiu no meu colo aqui um caderno de um peão do trecho, desses trabalhadores de fazenda, muitos deles que ficaram em escravidão branca. Olha aqui, ó, que coisa mais maravilhosa. Inúmeros cordéis que ele me presenteou. E eu vou ler aqui um cordel, um trechinho do cordel dele aqui. A Nova República, de Osmar Feitosa. Vou pegar aqui até meu óculos. Meus amigos patriota deste meu Brasil querido, hoje chegou minha vez desse meu peito ferido descarregar todas as mágoas de um ser tanto oprimido. Nós vivíamos muitos anos no domínio de um partido pelo tal do PDS, eram os pobres perseguidos, na gestão de Figueiredo, onde o terror e o medo deixavam os pobres abanidos. Então, gente, o cordel então me tomou, como eu disse, com tanta força, que eu, por atrevimento, me tornei cordelista. E aí comecei a fazer cordéis, né? Que o povo chama de cordel de circunstância, o repórter do seu tempo. E um dos primeiros cordéis que eu fiz, olha, a incrível peleja da corrente popular para Porto Alegre prosperar, foi um cordel que eu fiz para a minha candidatura. Eu fui candidato a prefeito, né, do município e acabei sendo eleito. Mas aí, como a gente tem a licenciosidade poética, eu tinha mais ou menos uns 30 anos e eu me coloquei numa persona de 60. Vou ler um trechinho aqui. Cara amigo eleitor, começa essa cantoria falando das eleições, tempo de patifaria. Nesses meus 60 anos, vi sempre a mesma anarquia. Aparece o candidato prometendo a noite e o dia, quanto mais lindas as promessas, mais o cabra nela ia. Ganha botina o João,
leva um remédio a Maria, aparece logo as máquinas patrolando as rodovias. Quem sempre lhe desprezou, agora lhe dá bom dia. Mas passando as eleições, aí é que o nego chia. Só depois de 4 anos tem outras benfeitorias. E aí, então, fiz vários cordéis, né? Sei lá, quase uma centena. Aqui, que era um conselho, de um conselho popular de uma escola. Aqui no Ministério das Cidades, cordel do Coreza, que é um trabalho ligado à questão da água, um cordel sobre a água. Aqui, jogos de cintura, ligado a dinâmicas de grupo, Estatuto das Cidades, enfim, aqui um exemplo para vocês, né, desse universo que eu acabei passeando. E então eu acabei virando um cordelista, declamador de cordel, contador de causos. E eu vou mostrar para vocês agora um dos cordéis que eu fiz do Zé da Luz, que eu declamo, Assistência. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, e se pro céu nós lá subisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu, e fosse de dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse, se tu com eu insistisse, para que eu me resolvesse, minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, as virgens toda fugisse. Então, saí do Mato Grosso em 89, e aí acabamos caindo em Minas Gerais, em Contagem, em Belo Horizonte, com um circo popular, o Araguaia Pão e Circo. E aí sempre nessa atividade cultural, política, em 1999 nós criamos o Parangolé Arte e Mobilização. E eu sempre, como contador de causos, e aí então, em 2012, nós resolvemos então, a família e os amigos, criar um espetáculo Cordéis dos Cafundó. Que era um espetáculo que contava a história da literatura de cordel, não é? E passamos então a fazer apresentações. O espetáculo estreou em 2012. De cana, usa da sabedoria. Não bebe pra encher a cara e tem a filosofia. Nunca bebe o dia todo, porém bebe todo dia. Com a marvada pinga que eu me atraco. Eu entro na bebida do meu. Pego no copo e dali no saio. Pra carregar é que eu dou trabalho. Vou declamar assunto que é proibido, que de todos é sabido, mas se envergonha em falar. É o ato de peidar.
que não escapa de ninguém, mas que todo mundo vem com a cara mais lerda a criticar. E eu aqui vou demonstrar o valor que o peito tem. Se você anda empachado, doente, triste da vida, um peido é a saída para quem está empanzinado. Fica aliviado, sei lá, se sente bem, até duvida que alguém peide e não sinta prazer. Nós temos que reconhecer o valor que o peito tem. Então, e aí com esse espetáculo a gente começou a rodar mundão afora, e o espetáculo tinha tanto impacto, a plateia gostava tanto e a gente também gostava muito de fazer, que nós fomos inclusive para Brasília com plateia, né, latino-americana, fizemos uma apresentação em Barcelona. E aí, entendendo essa força do trabalho, né, que contava a história do cordel, contava, né, tinha algumas declamações, a gente resolveu em 2015, mais ou menos, desdobrar o projeto em duas vertentes. Uma que era pegar grupos populares de periferias, né, grupos artísticos, né, e oferecer oficinas, todo um trabalho de uns 4 meses que terminava em um espetáculo. Fizemos isso em Governador Valadares, em Chapada do Norte, aqui em Belo Horizonte, na Vila Semig e no Barreiro, cujo exemplo vocês vão ver agora. Vai começar! Os Cordéis dos Cafundó é um espetáculo que já tem alguns anos de quilometragem em várias cidades, localidades, e agora nós estamos aqui, aterrissamos em Belo Horizonte, na nossa cidade, e a gente está na região do Barreiro, na paróquia Cristo Redentor, onde há 30 anos tem o Novas Raízes, um grupo de teatro popular. Foi muito rico, uma experiência muito diferente, porque apesar da gente ter um bom contato com o teatro popular, com a linguagem de cordel a gente não tinha tanta proximidade. Então as oficinas de teatro, de cordel, foi uma outra linguagem que a gente não tinha no acesso, e foi uma troca de experiências muito boa, um aprendizado muito válido e que resultou num espetáculo que a gente gostou muito de fazer. E a mesma montagem desse espetáculo pronto, ele permite algumas variações e que ele atende também muitas outras propostas aqui do Barreiro. E eles escolheram fazer a história do Barreiro à luz do olhar dos oprimidos. Em 1855, ano que não por acaso, quando o Coronel Damásio cria a fazenda do Barreiro. Viva o Coronel Damásio, seu revólver, sua glória, venerando os de cima e deixando os pobres de fora. Haha, peguei você! Ah, negaiada! Você não tem o que fazer não, hein? Mas faz parte da nossa tradição, Pois joga Major! essa tradição no lixo! Aqui é Brasil! Tempos modernos! Entendeu? E é moderno, Major, trancar a gente nessa cela fedorenta! É quem você pensa que é? É direito, foi na trabalhador que tá dizendo pra Major, hein? Cadê meu papai? Então a nossa peça propõe que se troque a Avenida Sinfrão Brochado por Rua Escravo Matias. Major Brochado foi morto graças às suas barbarias. Se lei de pobre valesse, mudavam todas essas honrarias. Trocavam Cifrônio Brochado Por Rua Escravo Matias! Vou botar fogo no engenho. Alô, do negro amanhã. O negro é gente como um outro. É terrainho e terra amor. Dança e E a segunda coisa é a greve histórica da classe operária. E aqui teve a greve da Mannesmann, onde a classe operária ocupou a fábrica durante 8 dias e conseguiram vitória. não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora que será.
Tenho certeza que é a primeira vez que a história do Barreiro é colocada no palco. Todo mundo volta para casa com 1000 ideias na cabeça, certamente, tendo uma compreensão diferente da sua própria realidade e da sua própria história. Acho que esse é o papel da arte. Você cria uma síntese muito melhor do que tem sido a caminhada do povo nesta região, que é muito importante resgatar as lutas e as histórias da periferia, porque é aqui onde acontece realmente a vida da população. Se o lugar onde você mora tem o nome Milionários, vem gente lá de fora, ó, imaginando o salário. Quebra a cara na hora, lá só vem funcionário. Eis aqui Teixeira Dias, quase uma autoescola. Pra fugir das teorias, cuidado. Quebra a bola, quebra a bola. E a outra vertente mais poderosa tem sido em escolas. Fizemos inúmeros projetos em várias cidades do Vale do Aço e também em Belo Horizonte. A seguir vocês vão ver um vídeo registro em 8 cidades, feito em 2019. Inclusive vocês vão ver uma das ferramentas que a gente criou, que é o Cordel Móvel. Eu vou falar um pouquinho sobre cordel. Cordel são uma estrofe com 6 versos. Cordel ele rima no 2º verso, no 4º e no 6º. Nosso muito bom dia! Cordélios Cafundó é um projeto de inspiração artística, mas que tem uma pegada forte na educação, e por isso que ele acabou jorrando dentro das escolas públicas. E aí, galera, beleza? O que é um cordel pra nós? Cordel é um tipo de poema. Um tipo de poema? É ou não é, gente? Tudo que é cultura, né? Tudo que mobiliza a cultura, que faz, que traz a arte para dentro da escola é importante. É discutir literatura, educação, cultura, fortalecimento de cultura é de importância maior, né? Que te faz os vínculos com a comunidade, né? A literatura oral, que já é feita aí sem trazer para o formal. Quando você traz para o formal para a escola, nesse formato da escola, dá um ressignificado até no sentido da comunidade, né? Da comunidade escolar. É verdade matemática, que ninguém pode negar, que essa história de gramática só serve para atrapalhar. Ainda vem língua estrangeira ajudar a complicar. Melhor falar o brasileiro que todos sabem falar. O cordel é uma literatura oral que provoca a expressão humana, recitativa, portanto teatral. Eu aprendi músicas, culturas, aprendi como recitar e fazer cordéis. Nós estamos aqui já na região 6 meses, trabalhando com os professores, com os alunos, e tem uma produção de cordel muito bacana aqui das crianças, e elas próprias vão apresentar esses cordéis. Gosto muito da escola, apesar de ser distante. O transporte escolar, você fica confiante. O aluno, quando quer, seu futuro garante. O quanto é gratificante a criança se interessar
por uma coisa que ela não tinha noção e ela passa para frente. E é isso que a gente quer com o projeto, que as crianças se interessem por ele, se envolvam com ele e passe para os pais, para os adultos, para aquelas pessoas que estão em torno dela. Projeto Cordelizando na estrada, pé na estrada. Tudo se inicia com oficina de cordel para os professores. E aí os professores vão para a escola, passam isso para os alunos e os alunos começam a produzir cordel em cima de temas que eles escolhem. E que lá na frente se transforma num livro folheto que é distribuído para a comunidade. Mas parte disso vira ensaio, uma esquete teatral que também é apresentada junto com o espetáculo de Cordéis dos Cafundó numa festa comunitária. Em minha sala de aula, alunos da zona rural. Fiquei impressionada com o resultado final. Parangolé, ele vem a somar, construir mais para o nosso município e principalmente o trabalho que é feito com todas as escolas, né, da rede municipal. O grande comentário foi assim, a importância que é o ensino das artes nas escolas. E é muito bom, é muito divertido. Isso é uma arte que a gente aprende e deixa gravado na mente. Os cordelistas que mantêm essa cultura. Um folheto de cordel em 500 leis. História de rainha, de fantasma, de ET. Cordel fala de tudo, todo tipo de assunto. Vamos cordelizar, você pode chegar junto. O resultado é maravilhoso. Mais de 100 apresentações do espetáculo. Dezenas de projetos desenvolvidos em escolas e comunidades. Uma sementeira de jovens cordelistas. E a difusão do cordel aí por esse mundão de meu Deus. E por conta disso eu recebi o título de Mestre da Cultura Popular pela Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Carlos Drummond de Andrade. A poesia de cordel é uma das manifestações mais puras do espírito inventivo, do senso de humor e da capacidade crítica do povo brasileiro em suas camadas modestas do interior. Cordel, então, é esse fascínio, essa coisa deliciosa que vem através dos tempos do conto e do reconto e faz parte, então, do imaginário das pessoas, mas tem 150 anos no Brasil de literatura impressa. E o IFAM, em 2018, consagrou a literatura de cordel brasileira como parte do nosso patrimônio imaterial, o que representa que ela é parte da nossa identidade enquanto povo, enquanto nação. Cordel, então, é esse amálgama que influencia e sofre influências aqui da cultura popular, não é? Que vem da tradição de vários pesquisadores. E como o cordel é uma poesia rimada, então nós vamos encontrar essa rima, de uma certa forma o cordel, não é? A gente vai encontrar nos provérbios. Deus ajuda quem cedo madruga. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou nos trava-língua. O tenente valente felizmente recebeu um presente. O gato fugiu para o mato e pegou o carrapato no ato. Ou nas parlendas. Sol e chuva, casamento de viúva. Chuva e sol, casamento de espanhol. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo de ouro, bate no touro e assim segue. Ou nas quadrinhas populares, aquela clássica. Batatinha quando nasce esparrama pelo chão, a menina quando dorme põe a mão no coração. Ou aquela outra, eu coloquei meu nome no teu relógio, querida. Faça agora o que quiser das horas da minha vida. E essa lírica também está nas cantigas de ninar e nas cantigas de roda. Nana neném, que a cuca vem chegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Né? E essas cantigas de roda, elas vão ser muito importantes a gente trazer elas na memória, porque elas vão ajudar no momento que a gente aprender a métrica.
não é? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Aí tem uma cadência do cordel. Sapo cururu, na beira do rio, sapo quando grita maninha, é porque tem frio. Então, o cordel, ele bebe na cultura popular, né, e retroalimenta essa mesma expressão popular, né? E nós vimos as brincadeiras e um espaço clássico do lúdico da brincadeira é o circo. O circo está no Brasil desde 1800 e tem a figura do palhaço. Tá aqui, ó, o elogio da bobagem, né? Oi, raio, sol, suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. Mas não só no picadeiro, o palhaço também está nos folguedos brasileiros, na Folia de Reis, no Bumba Meu Boi, né? E tem, por exemplo, aqui no Bumba Meu Boi, aquele duelo do Mateus e do Birico. A minha galinha é preta, preta que sou urubu, mas o ovo sai branquinho na passagem do pescoço, né? E também o mamulengo, o teatro de bonecos, está dentro do circo, né? Mas o teatro de mamulengo também utiliza da rima, de uma certa forma, do cordel. Aí o João Redondo, que é um dos personagens clássicos, fala o seguinte: Mateus, caju maduro e maçã, só sai daqui de manhã. Se tiver caju, eu só saio mais tu. Se tiver manteiga, eu só saio mais minha nega. E o teatro também incorpora o cordel. Um autor, né, que bebe nessa fonte, né, maravilhoso, Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida. Ele fez vários trabalhos. O Alto da Compadecida, por exemplo, é baseado em 3 folhetos de literatura de cordel. E no fim dessa peça tem um versinho que fala assim: meu verso acabou-se agora, minha história verdadeira. Toda vez que eu canto ele, vem 10.000 réis pra algibeira. Hoje estou dando por 5, talvez não ache quem queira. E também o cordel chega no cinema, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, que bebe também nessa fonte. Vamos ver? Estou condenado, mas tenho coragem. Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Copacabana Filmes apresenta a produção de Luiz Augusto Mendes, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Um filme de Glauber Rocha. A dramática aventura de um homem que se perde entre um Deus negro e um diabo louro, guiado por uma testemunha cega e perseguido por Antônio das Mortes, matador de cangaceiro. Chama agora. Satanás. Vou acabar com ele, Rosa. Vou acabar com ele. Então, como o cordel ganha essa potência, né, ele começa a estar presente, a invadir
outras áreas, né? Vários artigos sobre a importância do cordel, né? Então ele aparecendo em revistas, mas também aparecendo na imprensa. Aqui um artigo que a reportagem é sobre quando ganhou, né, o status de patrimônio imaterial comigo, né? E vai para também a grande literatura. Tem aqui, né, Ferreira Goulart, que foi do Centro de Cultura Popular, que escreveu vários cordéis, não é? João Boa Morte, cabra marcado para morrer. Eu vou ler um trechinho aqui. Que diabo tem nesta terra, neste Nordeste maldito, que mata como uma guerra tudo que é bom e bonito? Assim João perguntava para si mesmo e lembrava que a tal guerra não matava o Coronel Benedito. Ele estava doido para ver o Coronel Benedito ser morto, um explorador de camponês. Mas aqui, ó, João Cabral de Melo Neto, né, essa grandiosidade de poeta, que escreve Morte e Vida Severina, um clássico todo inspirado na literatura de cordel, embora não seja cordel, porque ele não vai nessa estrutura. E vem como livro e vai para um folheto, né? Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí o cordel, então, tem o cordelista que pega essa obra de Machado de Assis, populariza e transforma isso em cordel. A nova safra de cordelistas, Antônio Francisco, As 6 Moedas de Ouro, um trabalho maravilhoso, de tão bom que virou um cordelivro, não é? Ele passa a ser ilustrado e vira essa coisa maravilhosa. E tem aqui um trabalho meu com Sandra Lani, O Conto do Rouxinol, que é também um cordelivro recém-lançado. E nesses diálogos, não é? Ele vai dialogar com o artesanato, não é? Que passa a retratar, né, o ciclo do boi, das vaquejadas, e que isso está, por exemplo, nas xilogravuras, nas artes visuais, mas o folheto de cordel não se baseia só na xilogravura, se baseia também, né, em fotos, em desenhos. Vejam a aula, videoaula de Gilberto Macruz sobre xilogravura. E não poderia deixar de ser, o cordel chega na universidade, não é? Várias teses de mestrado, várias pesquisas. Hoje ele é disciplina, né, em alguns cursos de literatura. E o cordel, então, chega na educação também, especialmente no Nordeste. Várias secretarias de educação utilizam o cordel como ferramenta de alfabetização, não é? De conceitos aqui, ó. Coleção Cordel na Escola, qual é o coletivo, qual é o aumentativo, e uma série de outras produções ligadas ao pedagógico. E com isso o cordel chega também na internet, não é? Você pode acessar na internet vários sítios onde tem disponibilizado cordéis, como um acervo de Antônio Nóbrega, Casa Rui Barbosa, mas também você vai ver desafios em cordel. Enfim, o cordel não tem limites. A gemedeira, martelo agalopado, a parcela, você já ouviu falar? Literatura de cordel e sua expressão irmã, o repente, cantoria de viola, coco de embolada, aboio. Você quer conhecer mais sobre o seu universo, aprender essas modalidades? Vem aí um curso avançado de literatura de cordel que eu, Cascão, vou oferecer. O meu nome é Zé Curioso. Minha cabeça é um carrossel, gira, gira o pensamento, faz pergunta, tradedel. E agora eu quero saber o que é esse tal cordel. Ô Zé Curioso, eu vou te explicar o que é o tal cordel, mas é uma empreitada difícil, porque não tem nada absoluto, sempre tem alguma exceção. Mas nós vamos então pelo que é mais comum, mais evidente. Vamos lá? Vamos lá! A primeira
grande característica do cordel é o suporte. Vejam aqui. Isso aqui é um folheto, isso aqui é um livro. O cordel é um folheto. São folhas menores, um folhetim. E o livro são folhas mais grandiosas. O segundo elemento é o gênero literário. Ambos são literatura. Eu escolhi 2 escritores pernambucanos, Hermílio Borba Filho, que é um diretor de teatro, e Davi Teixeira, que é um cordelista. Vamos ver o início de cada texto deles? O livro. Introdução. O boneco tem uma vida, é uma transferência na infância e uma fixação na idade madura. O boneco de pano pode ser tudo. Vamos ver como Davi Teixeira faz a sua introdução. Meus leitores, vejam só o que eu vi lá no sertão. O desafio dos bonecos, Zé Buchada com Bastião. A coisa foi muito séria, que chega a tremer o chão. Então vocês vejam que a literatura de cordel brasileira é poesia. Já o livro, tanto pode ser prosa, uma crônica, um romance, uma filosofia, como pode ser também poesia. O outro elemento é o estilo poético. Poesia. Aqui, Manuel de Barros, o livro das ignorâncias, nós temos a poesia moderna, que tem versos livres. Para entrar em estado de árvore, é preciso partir de um torpor animal de lagarto às 3 horas da tarde no mês de agosto. Em 2 anos, a inércia e o mato vão crescer em nossa boca. E agora, vejamos como Davi Teixeira continua. Zé Buchada, repentista, e Bastião, aboiador, vou contar essa história para você, meu leitor, só peço que fique atento. Preste atenção, por favor. A poesia de cordel brasileira é poesia rimada. O quarto elemento é a autoria. Aqui, Hermílio Borba Filho é um advogado, escritor intelectual. E o Davi Teixeira é um artesão, mamulengueiro. Então, o autor de cordel é um autor do povo. O quinto elemento de distinção é o acesso ou acessibilidade. Vocês vejam aqui, ó, um folheto simples, com poucas folhas, barato, deve custar R$1, R$2, R$3. E aqui, ó, um livro mais encorpado, muitas páginas, pode ter fotos, colorido, 30, 40, no mínimo R$50. Então nós estamos falando de que a classe popular, o povo, não tem condições de adquirir isso aqui o tempo todo. Por isso, o cordel é do povão. E é isso então que caracteriza a diferença entre cultura erudita e cultura popular. E para finalizar, vamos simbolizar essa diferença, essa distinção com a anatomia humana. O livro é para os olhos e o cérebro, ou seja, para a gente ler de uma forma até introspectiva. Já o cordel é para os olhos, a boca e o coração. O cordel é para a gente ouvir, é uma poesia sonora, é para recitar e cantar. Como diz o antropólogo Luiz da Câmara Cascudo, o cordel tem que ser lido, recitado em voz alta ou cantado para uma família, um grupo grande à sua frente. Como eu ia dizendo, é conto e reconto. A história comentada da literatura de cordel de Zé Antônio. Um trechinho. Antes do folheto impresso, surgiram os trovadores, violeiros repentistas, que eram os cantadores, andavam de feira em feira, cantando lenda e louvores. Então, resumindo, o cordel é essa coisa que leve, simples, vamos dizer assim, barata, uma literatura de bolso, portanto,
Por isso que ela é popular, porque ela pode ser encontrada numa rodoviária, numa feira, comprado a preços bem módicos, não é? E sempre a gente vê alguém falando esse cordel, portanto é uma literatura oral que vem contando de geração em geração. É um universo maravilhoso e onde você, todo mundo pode ser cordelista. Digamos assim, que é a expressão mais democrática que a gente tem. Não precisa de diploma, qualquer um pode ser um cordelista. Portanto, vamos ser trombetas do mundo. Vamos cordelizar? Sudestinos, preste muita atenção, que vou lhes contar agora sobre uma tradição que vem lá do Nordeste, bem do meio do sertão, de onde veio o Padre Cícero e também o Lampião. E com a migração foi descendo pro sudeste, também espalhou pro norte, pro sul, pro centro-oeste. O cordel é popular, é irmão do repente, amigo do sertanejo e do rap é parente. Os clipes mais bonitos trazem estilogravura, é lindo de se ver, doce igual rapadura. O estilo é sempre livre, não existe a censura. Os cordelistas que mantêm essa cultura. Um folheto de cordel é incrível de se ver. Tem história de rainha, de fantasma e de ET. O cordel fala de tudo, todo tipo de assunto. Vamos cordelizar, você pode chegar junto. Pro mundo ficar melhor, vamos cordelizar. Deixa de ser bocoió, vamos cordelizar. O cordel descafundó, vamos cordelizar. Vamos cordelizar, vamos cordelizar. Pro mundo ficar melhor, vamos cordelizar. Deixa de ser bocoió, vamos cordelizar. O cordel descafundó, vamos cordelizar. Vamos cordelizar, vamos cordelizar. Vamos cordelizar. Por que Napoleão Bonaparte foi fundamental para o cordel no Brasil? Quem foi o poeta do absurdo e a sua obra? Qual a diferença entre o cordel e a poesia matuta? O que é ritmo? Quer matar essas curiosidades? Inscreva-se no curso avançado de literatura de cordel do Parangolé. Corda, barbante, cordinha, cordel. Se vocês olharem aqui, vocês vejam que os folhetos estão expostos num barbante, numa cordinha, num cordel. E então, aqueles jograis, trovadores, em praça pública, ofereciam suas obras ou de outros, não é? Encantando o público através de declamações, cantorias. Foi Portugal que lhe deu este nome de cordel, por ser vendido na feira em cordões a pleno céu. Histórias como os romances produzidos a granel, trom, trom. Com esse mesmo papel era na Espanha vendido como pliegos sueltos, assim era oferecido em tabuleiro ambulante, ao pescoço então prendido. E assim então, não é? Em Portugal, na Espanha, França, né? Inclusive anteriormente na Holanda, na Alemanha em 1500, a profusão de folhetos de cordel que na verdade vinham lá dos árabes, da Grécia, como literatura oral, que nós vamos ver agora um pouco mais sobre isso. Então, em uma das fontes da literatura de cordel brasileira, nós estamos então no início do Renascimento em Portugal. E temos aqui Gil Vicente, que é um dos grandes dramaturgos portugueses e que ele passa a ser editado em folhetos de cordel. Vou ler aqui, ele fez inúmeras obras, inúmeros autos. O Alto da Barca do Inferno, para vocês perceberem a sonoridade aqui, né? Ao inferno, todavia, inferno há aí para mim. Ó triste enquanto vivi, nunca cri que o aí havia. Tive que era fantasia, folgava ser adorado, confiei em meu estado e não vi que me perdia. Então, de Portugal, né, no balaio dos colonizadores, o cordel, os folhetos e mesmo a memória oral chega em Salvador, né, e a partir daí, né, se irradia pelo esse Brasil afora,
Mas nós temos que perceber que a literatura de cordel que se firma com força no Nordeste, ela não se resumia, não é, a esse chão da Bahia, dos vários estados. Nós temos na cultura caipira, né, o desafio calangueado, que vocês vejam aqui, né, mais ou menos na mesma época, a gente vai ouvir aqui. Eu entrei de mar adentro e fiz tanta estripulia que o rei mandou me chamar para casar com sua filha. O dote que o rei me dava, Europa, França e Bahia. Então vocês vejam que também no sul a poesia gauchesca, enfim, não há um único lugar que é a fonte dessa literatura rimada, não é? Mas do ponto de vista, vamos dizer assim, mais significativo, nós vamos encontrar, né, lá na Paraíba, no Nordeste, a grande pátria nascedora do cordel folheteiro. Sempre lembrando que a poesia é oral e vem, né, séculos e séculos. E nós vamos ter aqui, ó, o Inácio da Catingueira e o Romano Mãe d'Água. Eles não publicaram folhetos, mas eles fizeram grandes desafios como trovadores, cantadores, e foi registrado aqui num folheto de cordel. E os dois, vamos dizer assim, poetas cordelistas originários, Silvino Pirauá, e aqui um exemplo, a História do Capitão do Navio, considerado um dos primeiros folhetos impressos, e Leandro Gomes de Barros, que tem uma obra fantástica, uma produção incrível. Muitos dizem assim, centenas de cordéis criados, não é? A Donzela Teodora, Juvenal e etc. Vocês vejam aqui. E o Leandro Gomes de Barros é considerado o patrono do cordel brasileiro. Por quê? Porque além de ser cordelista, ele foi difusor e amante disso. Ele criou uma gráfica e editou seus cordéis e de inúmeros companheiros. Então aqui, ó, na primeira safra, né, a primeira geração dos grandes cordelistas, que é, né, na virada do século XIX para o século XX, 1880 para diante. Então nós temos aqui, ó, José Camilo, nós temos aqui João Melquides Ferreira, Severino Gonçalves, José Camelo e tal. Então essa é uma primeira geração. O João Martins de Ataíde, uma segunda geração, ele adquire toda a obra de Leandro Gomes de Barros e passa a ser o segundo grande difusor da literatura de cordel, com gráficas, e ele fez um império de distribuição. E nós temos aqui nessa segunda geração o Rodolfo Cavalcante, que era um sindicalista, o primeiro organizador dos cordelistas, Patativa do Assaré, José Pacheco e esses outros aqui, Gonçalo Ferreira. Uma terceira geração, no momento que na década de 70 o cordel vem minguando, dizia-se que o cordel estava morrendo, mas aí vem essa turma aqui fantástica, ainda viva, né? Rochinaldo Rinaré, Ariovaldo Viana, Antônio Clebson Viana, seu irmão, não é? Moreira de Acopiara, Antônio Francisco, enfim, né? Marco Aurélio, uma safra de gigantes que trazem de volta à baila o cordel, disseminam através de editoras, de outras mídias, e o cordel hoje, então, é incomensurável, né? É estimado assim 2, 3, 4 mil cordelistas em atuação, e eu vou destacar aqui, né, duas mulheres participantes do Cordel Sem Machismo, não é? Aqui a Júlia Oliveira, que é uma das lideranças desse movimento, afirmação da poesia feminina, e a Madu Costa, mineira aqui. Então, o cordel impresso no Brasil, que está na passagem do século XIX, ele começa com uma fase mais medieval, trazendo aquelas histórias de cavaleiros, de lendas e tal, e ele entra numa fase que é contar a história desse país. Então nós vamos ter aqui uma primeira fase, né, do cangaço, lampião, curisco, genuíno brilhante, vários cordéis
sobre essa fase, mas também um outro tema é o álcool, a cachaça, beabá da cachaça, destino do biriteiro, cacete, cachaça e gaia e assim por diante. Temos uma safra enorme de cordéis de humor, o periquito da Chiquinha e a rolinha de Jacinto, viagem à baixa da égua, a filosofia do peido, o poder que a bunda tem e assim por diante. Nós temos cordéis de celebridades aqui, Paulo Freire, José Saramago, Che Guevara, Luiz Gonzaga, Raul Seixas, enfim, não é? Cordéis sobre religião, né? É uma das categorias aí, Padre Cício, né? Nós temos aqui falando de Jesus, de santos, de padres, a presença da mulher, do feminino no cordel, Dia Internacional da Mulher e suas lideranças, né? Luísa Naim, Anita Garibaldi, Jamaica Dandara. Nós temos aqui também, né, o cordéis de política, Brasil mal governado, promessa é dívida, vale voto, e assim vai indo, né? Vários cordéis falando, né? Criticando a corrupção, mas cordéis de luta também, não é? Vocês vejam aqui a Guerra do Contestado, cordel da Reforma Agrária, vários sobre quilombo, de lutas todas, não é? Aí temos também, né, os cordéis. A gente tem uma ideia de que cordel é rural, mas ele está vinculado à questão urbana. Temos cordel dos Beatles, discussão de Bolsonaro com Jean Willis, não é? A moto e o jegue, e também os cordéis sociais, né? O SUS, o consumidor, o trânsito, a dengue. Temos também a questão ambiental retratada em cordel, né? O planeta Terra, a questão do lixo, um cordel que eu fiz sobre a água e assim por diante. E o cordel na educação, conforme a gente já falou, né? Tem cordéis para criança, que flor é essa, que bicho é esse, sempre com a ideia de adivinhas, não é? Aqui sobre geografia, sobre Platão, frevo, aqui os vários folhetos que nós editamos no projeto dos Cafundó, não é? E há uma lenda, diz que o sertanejo, no século passado, só acreditou que o homem foi à lua na hora que caiu na mão dele um folheto de cordel, né? O maior feito que o homem pôde nos proporcionar, sem dúvida, foi a façanha que em versos vou contar, a de um dia ele ter ido à superfície lunar, né? E Arievaldo Viana, que é um dos guerreiros nessa coisa, que nos deixou recentemente por um falecimento trágico, ele coloca o seguinte: o cordel contém ciência, matemática, astrologia, noções de física, gramática, de história e geografia. Em linguagem popular, o cordel pode narrar tudo isso em poesia. A história de Getúlio, Dom Pedro, Padre Cícero Romão, do Beato Conselheiro, de Silvino e Lampião, numa visão popular autêntica, complementar, vital para a educação. Ou seja, pelo cordel, nós podemos contar sobre a ótica do povo, a história desse Brasil. Viva o cordel! Há estudiosos que afirmam que a literatura de cordel que se produziu em Portugal era diferente da que se desenvolveu no Brasil. O cordel brasileiro é realmente genuíno? Vamos trazer elementos para esse debate no curso de aprofundamento de literatura de cordel que vamos oferecer. Se ligue! Cuidado, cantor, pra não falar a palavra errada. Cuidado, cantor, pra não falar a palavra errada. Cuidado, cantor, pra não falar a palavra errada. O cordel é fácil de ler, mas difícil de fazer. Quer dizer, até que é fácil. Vamos dizer assim, é meio difícil. Ah, sei lá. O que tem a ver o seguinte para você aí, né? A facilidade, o grau de facilidade e dificuldade vai depender de cada pessoa, né? Mas uma coisa fundamental para a gente começar aqui agora
é dizer que o cordel tem regras e estruturas bem definidas. É isso que caracteriza a literatura de cordel como um gênero literário particular que diferencia, por exemplo, da poesia rimada como o soneto. Então, vamos lá? Vamos cordelizar? Vamos aprender então como é que a gente pode construir, elaborar um cordel, né? E isso significa técnica, né? Mas tem duas coisas anteriores, dois pressupostos fundamentais para você que é iniciante em cordel, que você deve levar em consideração: a ética e a poética. Então eu estou falando aqui técnica, eu estou falando de manejo, procedimentos de como eu elaborar um cordel. A ética eu estou falando aqui de valores, e a poética eu estou falando aqui de criatividade. Vamos botar aqui, né, um pregador para evitar que esse vento faça aqui um horror. Então, vamos aqui. A ética significa o seguinte: você vai escrever o seu cordel e vai mostrar para os amigos, para a família, para o mundo. Então, como você é um mensageiro para o mundo, nós temos que pensar num mundo melhor, nós temos que escrever um cordel do bem. Olha aqui, eu vou citar como exemplo aqui, ó, A Chegada de Lampião no Inferno, de José Pacheco, né? Com todo respeito, né? É um cordel histórico, lendário, mas vamos olhar, né? Nos óculos dos dias de hoje. O que é essa história, né? Lampião chega no inferno e causa um horror. O vigia, que está vendo o Lampião chegar lá na porta, vai correndo para o Satanás. E o Satanás fala para o vigia: leve 3 dúzias de negros entre homem e mulher. Vá na loja de ferragem, tire as armas que quiser. É bom escrever também para virem os negros que tem, mas compadre Lucifer. O que é que significa isso? Isso daqui significa racismo, né? É associar o negro a uma coisa ruim, né? O negro é uma coisa do diabo. E isso nós não podemos permitir. No cordel nós não podemos permitir o machismo, a transfobia, as intolerâncias, todo tipo, física, religiosa, enfim, nós temos que, como cordelistas, artistas, seres políticos, a gente tem que pensar numa sociedade melhor, falar da democracia, falar da harmonia entre as pessoas, do respeito à diversidade e do respeito à natureza. O segundo pressuposto é a poética, não é? Eu não vou fazer um cordel qualquer, burocrático, não é? Olha, tem toneladas, né, de folhetos de cordel, mas tem um que chega na minha mão aqui, que eu falo assim: nossa senhora, isso aqui é genial, que coisa. Por quê? Porque esse cordel obra-prima, ele tem o quê? Tem inspiração, tem ralação, não é? A sensibilidade aflora, vai para as figuras poéticas, a metáfora, a hipérbole, sei lá o quê. E eu vou pegar aqui, né, de Zé Antônio, a história da literatura de cordel, que ele começa seu cordel dizendo assim: ao escrever poesia, o poeta popular se inspira na natureza, logo começa a rimar da formiga ao elefante, ele sabe versejar. Somente quem tem o dom da filosofia e sente o cheiro da terra, conhece a astronomia e voa até as estrelas, sabe escrever poesia. Então, é isso. Vamos viajar, né? E então nós vamos começar com a técnica, que nós vamos aqui passar por 6 elementos fundamentais para se escrever um cordel. Técnica. Para se fazer cordel, os cordelistas lendários falam em 3 elementos. Eu, como educador popular, para um recurso mais didático, acrescentei mais 3.
Então vamos simbolizar isso aqui, vocês terem essa imagem na cabeça, de que nós temos este braço com essa mão aberta. Então um primeiro elemento no braço é a oração, relativa a esse dedo é o verso, a rima, a estrofe, a métrica e o ritmo. Então veja o seguinte, olha aqui, ó, simbolizadamente, aqui de novo para fixar então, né? Aqui nós temos a oração, registrem isso aqui. Aqui eu tenho o verso, eu tenho a rima, eu tenho a estrofe, nós temos aqui a métrica, e eu vou até escrever numa cor diferente, eu tenho aqui o ritmo. Nessa nossa aula básica de introdução ao mundo do cordel, né, nós vamos trabalhar oração, verso, rima, estrofe e métrica. Vamos deixar o ritmo de lado para um aprofundamento maior. Vamos lá? Então, vamos então tentar rapidamente, depois nós vamos aprofundar, né, os 5 elementos fundamentais para você começar a ter uma compreensão e poder escrever o seu cordel. O primeiro é a oração. O que é a oração, senão o assunto, o tema, não é? Então eu escolho um tema e antes de eu começar a fazer o meu poema, por assim dizer, eu vou pegar os elementos, eu vou estudar, eu vou pegar o conteúdo. Então a oração é eu pegar um folheto de cordel e ver que ele tem começo, meio e fim, né? Tem uma certa coerência. O segundo elemento que caracteriza, conforme nós falamos ali no simbólico, é o verso. O que é o verso? O verso é uma linha dentro de um poema, né? Você lê um poema, tem várias linhas, né? Então o verso é essa linha, né? No caso é uma linha, é um verso que necessariamente ele é rimado, né? Para que, ou melhor dizendo, alguns versos são rimados e outros são versos brancos. E eu tenho que então ter isso em mente. Quando eu vou escrever um cordel, eu terei inúmeros versos, 50, uma centena, centenas de versos vai compor o meu poema. E aí, esse meu verso, ele tem que ter rima, ou seja, a última palavra desse meu verso, eu tenho que prestar atenção nela, que a rima significa que são palavras com a mesma sonoridade. Pão, verão, pé, sapé, ato, sapato, não é? São palavras que têm o mesmo som, especialmente nas últimas sílabas da palavra. Então a rima é isso. E eu posso, não é? Eu faço uma prateleirinha das rimas que eu quero ter, não é? Eu vou contar uma história, memória, glória. Então vou deixando ali de lado, né? Então é isso que vai compor, são versos que tem dentro de um poema, eles têm frases que têm ao término a mesma sonoridade. É isso que a gente encontra nas músicas, né, e nos poemas. O outro elemento é a estrofe. A estrofe ou seja, há uma unidade de um grande cordel, de um poema. Então eu tenho várias linhas e eu separo essas linhas. Um conjunto de linhas, por exemplo, aqui eu escrevi 4 linhas. É uma quadra. É um padrão que eu escolhi, né? Eu vou fazer o meu verso, o meu cordel,
com estrofes de 4 linhas, 4 pés, né? Verso também é conhecido pelos cordelistas como pé. E um dos cordéis, né, mais encontrados aí, né, é aquele que tem o padrão da cestilha, que são 6 versos. E aí, então, eu vou entender o último e mais difícil, que é a métrica, não é? Então, a métrica é aquilo que dá no meu verso uma cadência, uma melodia. A gente sempre falou que cordel é literatura oral, declamada, falada em voz alta, para ser ouvida e cantada. Então a métrica, que é a parte mais difícil da gente escrever um cordel, ele tem esses elementos aqui: a sílaba tônica, as sílabas poéticas, a redondilha e a elisão. A sílaba tônica é, se você fizer uma comparação com água e água tônica, a água tônica é uma água mais forte. Então, dentro de uma palavra, né, eu vou identificar, né, por exemplo, sonoridade. Onde é que está essa palavra? Essa sílaba forte é no dade. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Sonoridade tem 5 sílabas, né? Mas a sílaba tônica está, né, na penúltima. Então isso é sílaba tônica. E aí eu vou entrar nessa categoria de sílabas poéticas, que é o que diferencia das sílabas gramaticais. Sílabas gramaticais, eu tenho uma frase e eu conto todas as sílabas do começo até o fim. E as sílabas poéticas, eu não, eu paro na sílaba tônica, da última palavra. É isso que caracteriza a sílaba poética. Eu começo na primeira sílaba do verso e vou até a última palavra e paro na sílaba tônica. Isso que caracteriza uma sílaba poética. E isso aqui me descarrega nas redondilhas, que significa que eu escolho qual que é o meu formato padrão que eu vou fazer no meu cordel, né? Que sílabas poéticas eu vou utilizar constantemente. E aí tem a redondilha menor, que são 5 sílabas poéticas, ou a redondilha maior, que são 7 sílabas poéticas. A mais utilizada é a redondilha maior. E por fim, a elisão, que é a junção sonoridade agora. É a junção das 2 palavras que terminam em vogais e eu junto sonoridade da agora, de agora. Então isso é um recurso que o cordelista tem para, vamos dizer assim, em frases maiores, ele com o recurso da elisão, ele compacta e chega na sílaba poética. Então vamos pegar um exemplo aqui para aplicar esses conceitos todos que eu falei, né? Esse versinho aqui, você pega a caneta e a folha de papel, a ideia na cabeça, com rima faz o cordel. Isso aqui é uma quadra de 4 versos e ele está bem feito porque tem 7 sílabas poéticas, é uma redondilha maior. Então, conforme eu falei para vocês, a gente tem que atentar sempre para a última palavra: caneta, papel, cabeça e cordel. E aí eu vou atrás da sílaba tônica. Qual que é a sílaba tônica de papel? É papel. Não, é papel. Então aqui está a sílaba tônica e aqui está a sílaba tônica. Cordel. Caneta. Está no neta. Caneta. Cabeça. Então o que eu tenho aqui? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas gramaticais. Aqui eu vou também ter 8.
Então aqui tem 8 sílabas gramaticais. Aqui eu tenho 7 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas gramaticais. Mas todas elas são 7 sílabas poéticas. Independente do tamanho do meu verso, da linha, da quantidade, um verso meu pode ter até 12 sílabas gramaticais. Mas ele tem que ter 7 sílabas poéticas se eu escolhi fazer em redondilha. E para eu garantir, né, que eu tô com essa cadência correta, né, eu vou me apegar nas cantigas populares. Lembra que a gente falou que o cordel passeia no universo, as brincadeiras do lúdico. Então aí, ó, aquela musiquinha para redondilha maior. O ciranda, ciranda, o ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Você pega uma caneta, desculpa, não é uma caneta, é a caneta. Você pega a caneta e a folha de papel, a ideia na cabeça, com rima faz o cordel. Ou seja, eu descarto a última sílaba aqui, mas eu mantenho, né, essa melodia, essa musicalidade. Isso que é importante no cordel. Quando eu não consigo fazer isso, chama pé quebrado. É quando eu escrevo, por exemplo, assim: se você pega, eu comecei a pensar no meu cordel, se você pega uma caneta, e aí eu vou ler, se você pega uma caneta, aí não deu para cantar. Então o que eu vou? Eu volto lá e corto isso, corto aquilo, né, para que tenha essa melodia. Então, terminando, né, essa explanação rápida, né, dos 5 elementos fundamentais para se fazer um cordel, né, vamos lembrar sempre das cantiguinhas de roda, dos provérbios, disso que está no nosso imaginário, na nossa memória, né? E vamos ao cordel? A literatura de cordel já foi considerada baixa literatura. Atualmente ganhou um novo status, o cordel na educação. Como utilizá-lo em sala de aula? Quais recursos para professoras e professores? Leitura, escrita, produção de xilogravura, teatro. Essas e outras dicas pedagógicas vamos abordar no curso aprofundado de literatura de cordel. Fique atento! E aí, que tal? Curtiu? Esse é um curso básico de introdução ao universo do cordel. Nós passamos por algumas dimensões, mas tem muitas galáxias ainda para explorar. Se você quiser participar dessa busca, procure o Parangolé Arte e Mobilização. Vamos oferecer um curso mais denso, com módulos, aulas expositivas, vídeos, disponibilização de textos, lives, palestrantes. Bem, beijo no coração e boa criação. Viva o cordel! Viva a cultura popular!